Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana, nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. Fique com a gente. Vacinação de crianças é o tema que abre o Pod SP 24/7 de hoje. A campanha nacional de multivacinação terá disponível cerca de 7 milhões de doses a mais para reforçar o compromisso com a imunização dos menores que estão com o esquema vacinal em atraso no país. Para a campanha nacional de multivacinação, foram distribuídas 6.800.000 doses adicionais em todo o país. O Ministério da Saúde destacou o envio extra de imunizantes como a tríplice viral, febre amarela e a varicela. O foco do governo federal é resgatar todos os menores de 15 anos que estão com o esquema vacinal incompleto. Para financiar essa intensificação, o Ministério fez um repasse extraordinário de 150 milhões de reais a estados e municípios no início do ano. Eu quero relembrar aos pais e às mães que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram meningite, só não tiveram doenças extremamente graves porque um dia o seu pai e a sua mãe enfrentou situações muito mais difíceis do que hoje para ir te vacinar. Numa época que a vacina não estava todo dia nas unidades de base de saúde, muitas vezes a vacina só chegava num dia da campanha nacional sobre aquela doença, teve que enfrentar a situação de pegar rua de terra, estrada de terra, dia com chuva, e foi lá e te vacinou para te proteger contra a paralisia infantil, contra doenças muito graves que você não teve graças ao ato de amor dos seus pais e dos seus avós. Então, não negue o direito ao seu filho de ter aquela que é a melhor tecnologia para salvar vidas que o ser humano descobriu e desenvolveu ao longo desses anos, que é a vacina. A campanha de multivacinação visa intensificar a proteção contra doenças específicas. Um dos focos é a vacinação contra o HPV, que protege contra diversos tipos de câncer. O Ministério vai manter o resgate de adolescentes de 15 a 19 anos que não se vacinaram na idade regular, de 9 a 14 anos. A campanha nacional de multivacinação começa no próximo dia 6 e segue até 31 de outubro em todo o país. O dia 18 será o dia D de mobilização. O Ministério da Saúde reforça que pais e responsáveis devem levar as crianças e adolescentes aos locais de vacinação e é necessário portar a caderneta, item essencial para a atualização completa das doses. Outra ação adicional da campanha nacional é a intensificação da vacinação contra a febre amarela. O reforço será para adultos de até 59 anos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A ideia é aproveitar o período pré-sazonal para proteger a população antes da época de maior risco da doença. Ainda falando sobre saúde, você vai ver os cuidados na gestação para evitar partos prematuros e morte de recém-nascidos. Eloá nasceu de 29 semanas. A mãe, Kathleen, teve várias complicações na gestação. Ela conta que durante o acompanhamento feito no SUS, recebeu cuidados e orientações sobre a possibilidade do parto prematuro. Desde o início foi uma gravidez de alto risco. Eu tive um quadro de IDM, fiz todo o acompanhamento, fiz todos os exames médicos pelo SUS. O médico sempre me explicou que ela iria vir prematura, né? Porém, a indicação para eles era tentar segurar ela até 34 semanas. Para reduzir partos prematuros como o da Eloá e assegurar que, assim como a Kathleen, outras mães recebam informações e tratamentos necessários, o presidente Lula sancionou uma nova lei.
O texto considera como prematuras as crianças nascidas com menos de 37 semanas e prematuras extremas com menos de 28 semanas. A nova lei determina que as equipes da rede de saúde devem alertar as gestantes sobre os sintomas de trabalho de parto, além de tratar fatores de risco. Também podem ser estabelecidos cuidados básicos a serem seguidos pelas unidades de saúde, que vão do nascimento até pelo menos os 2 anos de idade. E toda essa atenção se estende aos pais, incluindo o apoio psicológico. Será feita ainda uma mobilização nacional durante o mês de novembro, com foco na prevenção. O mês Novembro Roxo terá a Semana da Prematuridade, que inclui a iluminação de prédios públicos com a cor roxa, atividades educativas, campanhas e realização de eventos. A prematuridade é um grande desafio, é uma coisa extremamente angustiante para as famílias e pais vivenciarem, mas a gente pode falar com tranquilidade que o nosso Sistema Único está preparado para assistir de forma segura e ampliada esses bebês. Que as mães não tenham medo de procurar assistência, que procurem os hospitais. A gente vai realizar tudo aquilo que for necessário para que ela possa ter um bebê saudável, um bebê feliz, que vá seguir sua vida contente com a sua família. A gente conta agora histórias inspiradoras que reforçam a importância da escola na formação de cidadãos conscientes da educação ambiental. Esta é a 6ª edição de uma conferência que começou em 2003, idealizada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Já mobilizou, ao longo dos anos, mais de 20 milhões de pessoas, principalmente crianças, adolescentes e educadores. A Lara tem 14 anos, é moradora da região do Recôncavo Baiano e é um exemplo da juventude que sabe agir pelo meio ambiente. Ela e outros estudantes da cidade desenvolveram um projeto para cuidar do mangue. Nós levamos os alunos para fora, para dentro dos manguezais, para eles conhecerem, porque por mais que eles morem na cidade, muitos não conhecem o mangue. Nós levamos e tiramos, junto com alunos de 9º anos, mais de 1 tonelada de lixo, apenas estudantes. Depois nós desenvolvemos com a Secretaria de Educação e tiramos mais ainda. A conferência busca ecoar a voz de crianças e adolescentes, mostrando como as mudanças do clima atingem essa faixa etária. A ideia é também cobrar a inclusão da proteção do meio ambiente no currículo escolar. Em ano de COP30, a Conferência Infanto-Juvenil busca mostrar a necessidade de se combater as desigualdades sociais e territoriais para enfrentar as mudanças climáticas. O encontro nacional também reforça o papel da escola como ambiente de formação de cidadãos críticos e conscientes. E essas crianças realmente relatavam o quanto elas sofriam todos os anos com enchentes, o quanto elas sofriam em relação a usufruir de um parque. Porque, acreditem, a maioria deles precisavam marcar para poder usufruir de um parque. Na cerimônia de abertura do evento, a ministra Marina Silva ressaltou como o racismo ambiental e a injustiça climática afetam crianças e adolescentes. Durante todo o ano foi feita toda uma formação e uma das principais ferramentas para essa transformação é a mudança de mentalidade, que ajuda a produzir também mudança de atitude. Desde 2003, que essa é a lógica das conferências infanto-juvenil. Numa abordagem adequada à linguagem das crianças, criando ao mesmo tempo o diagnóstico do problema, mas tendo cuidado de colocar as soluções para que crie também um espaço de esperança. De vilão do meio ambiente a sustentável, o Brasil investe para transformar os data centers verdes, centros de processamento de dados com menos consumo de água e energia. O mundo está cada vez mais conectado e digital. Redes sociais, streaming, a inteligência artificial. Para Verônica, que produz conteúdo sobre concursos públicos, a internet é parte inseparável do seu dia a dia. Impacta em tudo, absolutamente tudo. Se eu fico um dia sem internet, o treino não funciona, nada funciona. Porque a gente, além do material que a gente produz todos os dias, a gente tem todo o conteúdo que a gente tem que produzir também nas redes sociais para manter tudo ativo. Então a gente depende muito da internet para isso e de uma internet muito boa, porque os vídeos são gravados em alta qualidade, então
funciona, sobe com a qualidade ruim. Por trás dessa avalanche de informações, existem estruturas físicas que abrigam equipamentos para processar tudo isso. São os data centers, ou centro de dados. Só que eles trazem um grande problema para o planeta. Consomem muita energia e água, usadas para operar e resfriar os servidores. Como esses data centers estão sendo construídos majoritariamente nos países desenvolvidos, a matriz elétrica desses países tem muito carvão, muito gás, então isso emite gás de efeito estufa. Então, o primeiro problema é o consumo alto de energia em lugares onde a matriz elétrica é suja. Se você pega teu computador um pouco mais antigo, você põe a mão em cima dele depois de 3 horas de uso, ele está lá quentinho. Tenta imaginar milhões e milhões de placas daquele negócio dentro de um prédio que precisa resfriar. A maneira como eles resfriam é com ar-condicionado à base de água. A previsão é de que até 2035 o número de centros de processamento de dados no mundo cresça 4% ao ano. Hoje eles já respondem por cerca de 1% de toda a eletricidade global e são responsáveis por até 4% das emissões de gases de efeito estufa. Na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente Lula destacou a necessidade de transformar esse cenário. O Brasil quer apostar em data centers sustentáveis, que unem inovação tecnológica e proteção ambiental. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito única passando na frente do país. A explosão da inteligência artificial significa que a gente precisa criar capacidade para isso. Eu brinco que o mundo está numa corrida por 2 coisas: energia e supercomputadores exemplificados pelos GPUs, né, que são essas unidades de processamento gráfico. O Brasil tem muita energia e não tem os GPUs, não tem os supercomputadores. Então a gente precisa trocar um pelo outro. Gigantes globais como Google e Microsoft têm metas de zerar as emissões de carbono até 2030. Companhias como a OpenAI, criadora do ChatGPT, investem em projetos de data centers verdes em outros países. O Brasil aposta numa nova política de centro de dados para atrair essas empresas. O programa ele vai fazer o quê? Ele vai isentar, suspender PIS, COFINS e IPI sobre esses computadores, e se o produto não tiver similar nacional, não tiver produção no país, também suspende o imposto de importação. Vão ter que se comprometer com um índice muito grande de sustentabilidade ambiental, então água zero, energia 100% limpa, carbono zero desde o começo. O Brasil vai realmente se posicionar como o principal polo de data center verde para a inteligência artificial no mundo. A cidade de Vitória se destacou entre os mais de 5.000 municípios brasileiros e ganha o título da cidade mais inteligente do Brasil. Você já ouviu falar em cidade inteligente? Pois Vitória não só ouviu, como liderou o ranking. Entre os 5.575 municípios brasileiros, a capital capixaba ficou em primeiro lugar como a cidade mais inteligente do país. Mas afinal, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que oferece uma qualidade de vida aos cidadãos. Então Vitória tem uma qualidade de vida, tem um transporte de qualidade, não é o melhor, mas é de qualidade. Tem uma socialização, de acesso à educação, à saúde de qualidade, tratamento de resíduo, moradia, desigualdade. Então todos esses indicadores de qualidade de vida do cidadão, Vitória se destaca a nível nacional. O levantamento considera 75 indicadores, avaliando áreas como mobilidade urbana, urbanismo, meio ambiente, saúde, educação, tecnologia e inovação. Apesar dos avanços, ainda há muitos desafios. O contraponto ao desenvolvimento também aparece nos dados de habitação. Esses problemas eles estão evidentes no contexto habitacional da cidade, onde também tem pesquisa e dados que demonstram que 152 pessoas no cadastro da prefeitura para cada 100 mil habitantes ainda estão sem teto. Por mais que a Vitória seja uma cidade, a primeira inteligente, não significa que ela superou todos os desafios, é um erro, Simplesmente comparada com as outras cidades, ela se destacou. Mas Vitória ainda tem muitos desafios. A gente tem desafios como tratar nossos resíduos, fazer coleta seletiva. Então Vitória ainda tem muito que avançar com as demais cidades, mas como o ranking ele é uma comparação, nós estamos melhor que os demais. Mas temos muita coisa que fazer ainda para que a cidade de Vitória se torne cada dia melhor para o seu habitante, Outras
cidades da Grande Vitória também se destacaram no ranking. Vila Velha, Cariacica e Serra avançaram em vários indicadores, mostrando que a inovação está virando marca da região metropolitana. Vitória é sim a número 1 em inteligência urbana, mas o próximo passo é garantir que esse avanço seja sentido por todos. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente vai mostrar uma projeção histórica na Catedral Notre-Dame de Rouen, na Normandia, na França. Uma projeção que hipnotiza o público e fascina os turistas. Fica com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O Pod SP 24/7 está de volta para mostrar uma noite de primavera em Rouen, na França. Nas noites agradáveis da Normandia, a Catedral de Rouen exibe projeções artísticas que hipnotizam o público formado de moradores da cidade e turistas. Um espetáculo emocionante. Acompanhe. De volta ao centro de Rouen, é hora de falar da Notre-Dame, a principal catedral da região da Normandia. Foi construída em estilo romano, tanto que em uma das paredes à esquerda da catedral vemos pedras que são ainda da época da edificação romana. Mas só resta esta estrutura e parte da cripta. Em 1145, a catedral foi reconstruída em estilo gótico. A torre da esquerda foi batizada de São Romão e a direita de Torre da Manteiga. Isso porque os fabricantes do produto doaram dinheiro para a construção da torre. O arco central foi erguido entre 1508 e 1521 e foi feito por um renascentista português. A catedral é bem parecida com a Notre-Dame de Paris, mas a fachada tem mais esculturas e detalhes arquitetônicos. E quando chega a noite, a Notre-Dame se torna um programa imperdível em Rouen e na Normandia. O show de projeções na fachada conta histórias da França e particularmente da Normandia através dos séculos. Uma das mais interessantes mostra a dinastia que governou a França, a mesma que criou a Inglaterra. Um francês, Guilherme, que se tornou rei, criou a Terra dos Britânicos, conhecida hoje como Terra da Rainha Elizabeth. Aliás, descendente do mesmo rei Guilherme da França.
passando pela história, vemos que na essência, franceses da Normandia e ingleses têm muito mais em comum do que poderiam imaginar os protagonistas da Guerra dos 100 Anos. Homenagem a Joana d'Arc. Centenas de mulheres falam seus nomes com orgulho de se chamar Joana. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma preferida de áudio ou então vá lá no nosso canal do YouTube. Vá lá, se inscreva, assista nossos vídeos. @PodSP247. Até mais. Até mais.